Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula teórica para falar do assunto do sono. É ou não é, Ti? Vambora? Vambora, vambora. Terceira aula. E o tema Terceira. hoje, meus queridos, será hábitos. Uou! Então já imaginem que o que a gente vai falar não serve só para o sono, mas serve para tudo na nossa vida. Nós vamos falar do processo de como o hábito acontece na nossa vida, e a partir disso, quando a gente conhece esse processo cerebral, um processo que parte desse mecanismo do cérebro e transforma aí a sua atitude, o seu dia a dia, o seu corpo perante o que você repete, a gente começa a ter um empoderamento para mudar o que a gente não quer fazer mais dessa forma. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E por que a gente resolveu falar de hábito? Porque o hábito ele tem uma influência, o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tem uma influência muito grande no seu padrão de sono. Então, quando a gente começa a observar um pouquinho mais os nossos hábitos, aquilo que a gente faz de forma automática e que a gente repete todos os dias ou na maior parte dos dias da semana, isso vai ter uma influência muito importante no nosso sono. Inclusive, aquela anamnese que a gente fez, ela tinha uma parte só de hábitos. Na verdade, tudo ali na anamnese é um pouco hábito. E aí, quando a gente fez aquilo, foi até para que vocês começassem a refletir um pouquinho mais sobre os hábitos e percebessem que talvez seja uma forma de, modificando algumas coisas automáticas na sua vida, você gere impactos positivos e bioquímicos, como a gente já estudou na aula passada, no nosso sono, principalmente no horário em que a gente fica em repouso total, entregue aí a um processo inconsciente, nos restabelecendo e nos fazendo novos de novo. Super importante a gente entender por que a gente está falando disso, né? Esse hábito é algo que se repete. Vale a pena a gente observar os hábitos na nossa vida, ver aqueles que a gente gostaria de manter e aqueles que a gente não gostaria de manter. Para isso, a gente precisa de um olhar filosófico, que a gente gosta de chamar, porque é necessário a gente conseguir se ver de fora, né? Ver o que há de sábio dentro dessas atitudes que a gente está tomando e o que não há de sábio dentro dessas atitudes que a gente está tomando. O hábito, ele é uma resposta automática. Então, se a gente consegue observar os hábitos que estão nos fortalecendo e aqueles que não estão nos fortalecendo, estratégico que a gente selecione aqueles que nos potencializem e deixe de lado aqueles que não nos potencializem. Mas para isso a gente precisa de um olhar, né? A gente precisa desenvolver um olhar para esses hábitos. E nem sempre ele é fácil. É importante que esse olhar ele não seja um olhar julgador, mas um olhar observador, tá? Isso tem muito a ver com mindfulness, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas sem aquele flagelo, sabe? O autoflagelo, né? Os chicotes, eles não vão levar a gente a um bom estado, eles não são autocompassivos. Então é importante que a gente observe, a gente sempre vai ter algo para lapidar, para melhorar, para tornar o processo ainda melhor. Então, observe aquilo que você quer mudar, mas não com um olhar assim muito rígido sobre você, como um processo que está em evolução contínua sempre, tá? Então, um olhar não julgador, porém observador e de lapidação do seu processo. Total, para a gente conseguir desenvolver aquilo que a gente fala assim, não é fazer só o que gosta, porque nem sempre é gostosinho ir em direção à sua maior luz, né? Às vezes Uhum. é mais doído, às vezes é difícil. E é claro, a gente não vai se flagelar demais, isso que a Ju está falando é extremamente importante. Mas é desenvolver aquilo que você falou, né, Ju, de mindset. Trocar esse mindset para fazer o seguinte, não é fazer só o que gosta, porque isso aí seria reforçar só aquilo que a gente já faz. É gostar do que faz, é desenvolver essa possibilidade de aprender a gostar daquilo que a gente faz. Nem sempre eu gosto de lavar louça, mas às vezes eu preciso fazer aquilo. E quanto melhor eu fizer aquilo, quanto mais sentido eu ver naquilo, mais esse hábito fica mais natural dentro da minha é, vida, vamos dizer assim. Então é Tem, como eu um, me relaciono com essas ações. tem uma analogia, né, que é a analogia do carro parado, né?
Então, para a gente implementar um hábito na nossa vida, imaginem que ele é um carro parado. Quando eu tenho um carro parado, eu preciso empurrar esse carro e colocar ele em movimento. No começo, ele é pesado, ele é mais difícil e eu preciso então colocar mais esforço e concentração nesse processo. A partir do momento que eu já empurro esse carro e ele vai ganhando uma inércia, vai ficando cada vez mais fácil e vai chegar um momento que automaticamente ele já está andando sem que eu precise colocar o meu esforço nesse processo. Muito bom, porque e aí, Ju, a gente pode entrar também já no tema do looping, né? O hábito ele funciona de uma espécie de looping. Então é isso que a Ju falou. E a neurociência vem muito nesse sentido de trazer em termos de dias até, né? Em termos de tempo, quanto tempo eu preciso para que aquilo vire um hábito dentro de mim, para que uma ação crie uma raiz forte, né? Comece a caminhar, assim como você deu o exemplo do carro, para que esse hábito comece a fazer sentido, comece a se guiar por si só, comece a se mover de uma forma mais leve. E esse Quanto loop, tempo esse carro fica leve, né? Para mim. quanto demora para esse carro começar a ficar leve para entrar em movimento e aí fica mais fácil em termos de manutenção dele, né? Que ele já se incorpora dentro da nossa rotina, né, Ju? E ele funciona dessa maneira, através de um looping. Primeiro dizer o seguinte, que o que os neurocientistas perceberam é que quando eu faço esse looping, ou seja, eu vou gerando uma repetição que na prática integral a gente gosta de chamar de ritmo, ou seja, quando eu crio ritmo, algo se torna rítmico, com tá, tum, ninguém faz música, mas com tá, tum, tá, tum, eu crio uma música, eu crio um ritmo, né? Eu já começo até a sacudir o meu corpo. O hábito é mais ou menos isso. Conforme eu vou gerando esse ritmo, esse looping, isso vai criando na minha mente canaletas neurais novas. Ou seja, imagina que eu passo sempre pelo mesmo lugar e esse lugar vai criando um novo caminho. Vamos assistir um vídeo que explica um pouquinho isso na prática. A partir do momento em que passamos a existir, vamos investigar como existimos. Vamos trazer à tona os nossos hábitos e padrões e retomar nosso poder de escolha. O hábito é uma resposta automática e involuntária perante um estímulo. Isso não representa livre-arbítrio nem liberdade. A neurociência explica que de tanto repetirmos uma mesma ação, riscamos um caminho em nosso cérebro, uma canaleta neural que se repete de forma automática. É como um rio. Se não construirmos outros caminhos possíveis, a água correrá sempre pelo mesmo lugar. Mudar de hábitos é algo muito mais simples e flexível do que você imagina. A partir de um mês, qualquer ação repetida e exercitada torna-se um hábito. Vamos explicar como funciona a nossa estratégia em relação a tudo o que propomos. Nosso método proporciona um resgate da confiança e fé em si mesmo. A cada passo que damos, nos fortalecemos e passamos a acreditar que podemos ir em frente. Vemos isto claramente em atletas. A confiança é algo que se autoalimenta. Muito bom. É muito simples, não é? É exatamente essa repetição. Então, o que os neurocientistas disseram, né? Que em torno de a partir de 21 dias, e aí tem pessoas que levam um processo de alguns ciclos aí de 2 a 3, 21 dias, para colocar em prática essa repetição. No 22º dia desse processo, a pessoa já automatizou. Eu vou contar, então, um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu não gostava de verdura escura. Não gostava. Eu falava, gente, não é possível que alguém gosta de um negócio amargo, que é a verdura escura, tal. Como alguém pode gostar disso? E quando eu comecei a estudar sobre hábito, eu falei, não. Então, eu preciso colocar em prática isso e vou colocar em prática no processo de aprender sobre como comer rúcula. Então, eu comia lá o meu arroz com feijão, a carne, né? Os legumes, ia lá e colocava uma folhinha de rúcula. Todo dia eu ia lá e colocava 1 ou 2 folhinhas de rúcula. No primeiro dia, obviamente, eu não comia a rúcula e falei, uhul, que delícia essa rúcula, era tudo que eu queria estar comendo hoje. Obviamente não. Por quê? Porque para mim ainda aquilo era um processo estranho, era um amargo, mas
eu sabia que existiam lá vitaminas importantes para o meu sistema funcionar, as fibras. Então, eu gostaria de aprender a comer rúcula. E aí eu passei a pôr a rúcula por 21 dias. Não é que, para minha surpresa, no 22º dia, eu não coloquei e fiquei me observando. E realmente eu senti vontade daquele amarguinho na minha comida. Bom, resumindo a história, hoje a pizza que eu mais gosto é a de rúcula com mussarela de búfala. Por quê? Eu aprendi aquele amarguinho junto com a comida e aprendi a apreciar aquilo. Se tornou um hábito para mim, porque eu fui colocando repetidas vezes. E a partir disso eu fui experimentando outras verduras escuras. E olha que hoje eu gosto até de agrião, que é super amargo. Então, assim, algumas coisas na nossa vida a gente vai experienciando e a gente vai viver aqui na Arte do Sono alguns processos de 21 dias, para que a gente compreenda como funciona o hábito. Esse looping, como que eu crio esse novo looping que eu quero implementar? Então, vamos falar então já da rúcula. Vamos explicar com a rúcula. A primeira coisa que eu preciso para mudar um hábito é de uma deixa. Ou seja, se eu não tivesse a rúcula em casa, lavada, fresquinha, se eu não tivesse planejado colocar essa rúcula lá, vocês acham que na hora que eu tivesse morrendo de fome, um monte de coisa para fazer, eu ia ir até o mercado, pegar a rúcula, ir para casa, lavar, colocar lá o desinfetante? Vocês acham que eu ia fazer isso? Não ia. Então, a primeira coisa que eu pensei, se eu quero incorporar isso, eu tenho que ter sempre uma rúcula lavada na minha geladeira. E eu pensei, quanto tempo essa rúcula vai ficar boa, tal? Beleza, então sempre que eu for ao mercado, eu já sei que eu tenho que ter essa verdura escura para eu colocar no meu prato. Essa é a deixa. Uma pessoa que quer mudar o hábito, ela tem que deixar meio que fácil. É uma deixa para que esse hábito inicie. Dá um outro exemplo aí de deixa, Ti, de qualquer outro hábito, só para a gente exemplificar. Eu quero, de repente, começar a fazer uma prática de atividade física pela manhã, por exemplo. Uma deixa inteligente seria, de repente, deixar o tênis fácil, de repente, uma roupa, aquela roupa que você vai usar para fazer o exercício de uma forma, né, mais à sua vista. Criar mecanismos, né, uma atmosfera propícia para que você lembre de realizar essa ação. Gatilho. Eu queria até dar um exemplo meu também, em termos de hábito, que é super recente. A gente tem muito costume de pegar elevador. Talvez o valor por pegar o elevador, a recompensa seja uma espécie de velocidade para chegar no 7º andar, né? Então a gente pensa, né? A gente não falou ainda, mas deixa, rotina e recompensa. Então eu vejo uma deixa, né? Antigamente eu quero subir. A deixa desse hábito é olhar para a escada. Quando eu olho para a escada, eu falo, é para cá que eu vou. É isso aí, Ti. E aí, depois da deixa, vem a rotina, né? Para eu modificar o hábito. Então, depois que eu deixei um gatilho, eu preciso repetir. Lembra que a gente falou que é importante esse looping? Repete, repete, repete. Então, eu tenho que observar qual que é a rotina que eu faço, né, repetidas vezes, né? Então, por exemplo, no caso da rúcula, a rotina foi comer e apreciar aquele novo sabor. Então, todo dia eu tinha o hábito, a deixa era ter a rúcula lavada lá na minha geladeira, planejar, e era colocar e comer, colocar e comer. Se eu colocasse rúcula na minha alimentação uma vez por semana, não me traria esse efeito, talvez, porque era uma coisa esporádica e não criaria um novo caminho. Fala um pouquinho, então, trazendo a rotina aí para essa questão da nova atividade física. Então, por exemplo, isso que você falou é muito legal, porque ele é que nem se fosse um mato. Você vai abrindo o caminho, né? Vamos supor que nosso cérebro funciona assim, né? A gente abre uma canaleta, né? Abre um caminho de um ponto a outro, né? Essa ponte pode ser até chamada de sinapse, que é o processo de ligação neural. E acontece muito isso, essa questão da regularidade é tão importante, porque é isso, você abre uma picada na mata, só que se você não fortalece esse comportamento, né, por conta do hábito, e você não transcorre esse caminho,
o mato começa a crescer de novo. Então fica mais difícil novamente você resgatar essa rotina, né? A rotina, ela é o meio do caminho, é aquilo que você faz para atingir uma recompensa. Então, se você sabe que um vegetal verde escuro, ele é rico em ferro, ele tem um benefício enorme para a sua saúde, comer esse vegetal verde faz parte da sua rotina. Então, você prepara uma deixa, você executa uma rotina e você tem uma recompensa. Exato. E no caso da atividade física, a rotina é todos os dias depois, porque assim, a deixa é o tênis, mas a rotina é colocar o tênis e ir, colocar Não o tênis adianta. e ir. Você, nesse meio do caminho, não pode ter um pensamento, ai, será que hoje eu não vou? Não, por quê? Porque você sabe que para eu criar esse novo caminho, eu preciso ir. Eu preciso ir. É meio que um processo assim, não pensa outra coisa, vai e faz. Vai e faz. Vai vir outros pensamentos? Claro, por quê? Porque você vai querer fazer o que você fazia antes. Já tem um caminho aberto de mato. Por que você vai por esse que está meio fechado? O corpo pensa isso. Inclusive, o corpo, para fazer um novo hábito, ele gasta muito mais energia. E o que o corpo gosta é de economizar energia para usar com outras coisas. Então, criar um novo hábito vai contra o que o corpo quer. O corpo a gente fala de sistema corpo-mente. Ele não quer criar um novo hábito, ele quer fazer o que ele fazia. Então, é muito importante que a gente entenda que essa a rotina é importante. A gente está falando aqui de sono, né? De ter sono na hora que a gente acha que é importante e que esse sono seja um sono reparador. Para isso, a gente tem que criar hábitos para aprofundar esse sono. E é por isso que a gente não fez a arte do sono com uma possibilidade de fazer um exercício de relaxamento ou de calma no fim da noite 2 vezes por semana. Porque 2 vezes por semana não vai mudar o hábito de vocês. O que vai mudar é fazer as atividades todos os dias. Por isso que lá na primeira aula de apresentação a gente falou, olha, se vocês acham que vocês compraram uma experiência para fazer, quando eu tiver vontade, eu vou lá, pego e faço uma atividade, não é isso. Por quê? Porque o que a gente promete para vocês é mudar o hábito de vocês. E para mudar esse hábito, precisa da rotina. Então a gente já sabe que a gente precisa da deixa, a gente precisa da rotina. E o que o Ti falou, a gente precisa também gerar uma recompensa. O corpo, ele gosta de ter lá na frente um motivo para ser recompensado. Então, para mim, o que era essa recompensa quando eu coloquei a rúcula? É porque eu comecei a descobrir que as vitaminas que existem dentro da verdura escura iam potencializar coisas na minha vida que eu queria potencializar, como a força muscular. A fibra ia melhorar minha saciedade, ia diminuir a minha vontade de comer carboidrato complexo. Então, essa deixa de ter todo esse potencial vitamínico dentro de mim com uma rúcula era o que eu pensava na hora que eu pensava em desistir, ou na hora que aquela deixa lá da frente, na hora que eu via que eu ia abrir a geladeira para pegar a rúcula, eu falava, rúcula, vem cá, que eu vou gostar de você, porque eu sei que você vai trazer para mim coisas muito incríveis. E na atividade física? Na atividade física, a gente tem uma recompensa que é praticamente logo que você termina, você já sente aquele bem-estar, você tem uma liberação de endorfinas. Então, essa recompensa ela vem logo que tem pessoas que são viciadas nesse tipo de atividade física, nessa química que o corpo produz. Sim, na mentoria da prática integral, a gente, inclusive, termina sempre a aula com a percepção de mindfulness por conta disso, né? Claro que não é só por conta disso, mas porque quando você faz a atividade, às vezes você tem tanta coisa para fazer depois que você não percebe a recompensa dela que é imediata. Claro, ela tem outras recompensas depois, obviamente, a atividade física é tudo. Mas você perceber o efeito gostoso daquela endorfina no corpo é demais, né? Jogar atenção para isso ao final de qualquer prática física, né? Conseguir levar uma espécie de intenção
do cérebro para o corpo e ajudar nessa comunicação, ela é fundamental para a gente conseguir consubstanciar esse lucro da atividade física, né? Aquilo que a gente ganha. É aquilo que a gente fala do sistema simpático parasimpático, né? A atividade física, ela libera aí substâncias que nos despertam e logo depois a gente assimila todos os benefícios da prática ligando o sistema parasimpático de consciência, de observação, e assim a célula vai se recompondo de uma forma até mais rápida, né? Então, esse hábito, por exemplo, é um bom hábito, um hábito diário para a gente desenvolver ainda mais. E aí, quando a gente pensa em sono, né, e a gente já começou aí nas 2 aulas anteriores a ter essa observação, o que eu ganho bioquimicamente quando eu faço uma prática de uma rotina aí de desconstrução de estresse, e tudo isso vai ficando na minha mente de uma forma positiva. Mas a gente está dizendo aqui, tudo isso que a gente está falando é até para mostrar para vocês que, assim, quando eu conheço esse meu processo, é mais fácil eu perceber o que está acontecendo naquele momento. Então, quando o meu corpo começa a me dar sinais que ele quer fazer o contrário, então vou dar um exemplo, tá? Eu quero dormir mais cedo, porque eu já entendi que, assim, o ciclo circadiano é algo que eu preciso me conectar a essa natureza, eu preciso voltar a equilibrar os horários da minha vida. Só que eu tô lá, no celular, às 11h30. Aí vem assim, eu preciso ir deitar. Aí, nossa, aparece um negócio, mas tem mais uma sériezinha da Netflix, vou assistir só mais uma. Esse mecanismo que me puxa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu conheço esse outro caminho, que é um caminho já conhecido, que é o de ficar postergando, que é o de procrastinar e ir para a cama, parará. Eu tenho uma tendência muito forte a esse aqui. Então, é nessa hora que a sua inteligência cognitiva começa a atuar. Se eu desconheço o processo, eu nem dou bola. Eu falo, eu vou fazer isso aqui mesmo, se dane. Agora, se eu começo a estudar o meu processo cerebral, eu falo, Juliana, olha lá, você já conhece esse, né? Você já quer procrastinar porque você procrastina todo dia para a cama. Mas quais os efeitos que estão tornando na sua vida, né? Você está perdendo o ciclo do sono, você está acordando na madrugada, você está acordando cansada no dia seguinte, você não teve vontade de treinar porque estava cansada, você comeu compulsivamente ontem carboidrato àquela hora. Por quê? Porque está dormindo mal, os hormônios da fome estão desregulados também, e assim vai. Então, quando eu entendo o processo, fica muito mais fácil eu atuar. Inclusive nos processos compulsivos do álcool, do cigarro, da fome, etc. Tem um processo aí que já diferencia um pouco do hábito, né? Que é a questão do vício. Né? O vício é uma coisa que você talvez não consiga controlar e é muito mais difícil de você olhar para isso, né? Porque é um boicote tão grande nosso cerebral, acaba transbordando aí para algo mais patológico. Porém, a mudança de hábito pode ajudar e muito pessoas que têm comportamentos viciantes, né? E olhar para isso é o primeiro começo, é o primeiro passo. Fala, puxa, é isso que você estava falando, Ju, de um olhar de fora que não precisa ser um olhar da chibata, que é aquele olhar do julgador. Fala, meu Deus, onde você quer chegar com isso? Que também uma possibilidade que vai te afastar do seu real propósito, porque ninguém consegue viver assim, com alguém se julgando o tempo inteiro. Então isso aumenta a sua percepção de ansiedade. O que vale a pena a gente falar é que realmente, para começar, é mais difícil. Então essa deixa tem que estar clara, né? Então, uma pessoa que quer chegar no alto de uma montanha, ela precisa saber exatamente para onde ela quer chegar. E ela não pode ter dúvida de onde ela quer chegar. E para esse sistema que o Ti está falando, de você ir conquistando lentamente e sabendo aonde você quer chegar, existe um processo muito lindo que é a união da deixa mais a rotina. E a gente chama isso de criação de ritual. Então, quando eu tenho o meu ritualzinho da atividade física, qual é? Antes de dormir, tênisinho, roupinha, reloginho, preparadinho aqui.
soninho. Beleza. Acordou de manhã, pega isso, ou seja, o meu ritual da atividade física. Quando que começa o meu treino? Meu treino, isso é uma coisa que a gente fala sempre para os nossos alunos. O treino começa a hora que você chega no parque para treinar? Não. O treino começa quando você, um dia antes, se prepara para o horário e coloca você na sua agenda do dia seguinte, que deixa separado a sua roupinha, que dá uma deixa. Então, a criação de um ritual é isso. É o que te ajuda a criar um hábito, né, inicialmente, mas que depois vira uma coisa automática e vira uma coisa própria sua. Né? É um ritualzinho da Juliana. Eu faço isso, isso e isso. Então, é muito interessante como as pessoas têm rituais diferentes, como famílias têm rituais, e os rituais ajudam para que a gente crie bons hábitos. E as religiões trazem rituais exatamente para colocar bons hábitos. E os mestres trazem filosofias, trazem rituais para colocar bons hábitos na nossa vida. Não, e que interessante que os cientistas têm descoberto que um hábito ele acaba sendo mais duradouro quando você acredita piamente nele, quando você tem fé. Né? Então, se a pessoa desenvolve essa fé em si mesmo, entende o sentido dele estar criando esse novo hábito e regando essa sementinha desse hábito, né? Indo às vezes contra uma força cerebral que quer economizar energia aí por caminhos que a gente já fazia. Na verdade, quando você tem fé nesse objetivo, esse hábito acaba sendo um hábito mais duradouro. Olha que interessante. Aí você puxa esse assunto do ritual. E o que é o ritual? O rito, costume, tem a ver com cerimônia religiosa. Então, religião vem de religar, é aquilo que me liga novamente com alguma coisa que eu entendo como divino em mim. Então, se a gente está criando um hábito para ir em direção a nós mesmos, de acordo com aquilo que a gente acredita, né, a questão da fé, isso tem um componente sagrado dentro da gente. Se a gente começa a observar essa criação de hábito que vai ao encontro de nós mesmos, aí a gente não tem mais tanta dúvida. A dúvida ela vai pintar, mas se você tiver esse eu observador, não julgador, mas que fala, puxa, por que você está querendo se boicotar logo agora? Né? Isso facilita você perceber o que as tuas ações estão causando diretamente na sua vida. E tem a palavra também religiosidade, né? Que quando você fala assim, nossa, mas você faz isso religiosamente. O que é isso? Você faz isso sequencialmente, com ritmo e com um propósito forte, que é um propósito que você acredita e tem fé dentro de você. Isso é religiosidade, né? Isso é religiosamente. Então, isso é muito bonito. Por quê? Porque quando você decide mudar um hábito, você decide por algo que dentro de você faz sentido. E aí, quando você começa a fazer coisas que fazem sentido para você, você elimina as suas sombras. Você traz um potencial de essência para fora. Você está fazendo o que é gostoso para você, o que é natural para você. Lembrando, é gostoso fazer algo religiosamente, sendo que eu não faço de início? Não. Então, não esperem que vocês vão mudar um hábito e logo de cara isso vai ser gostoso. Não vai. Por quê? Porque o corpo gosta de economizar energia. Porém, depois de um tempo, isso vai sendo melhorado aí dentro do seu processo. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, é importante trazer para a gente, para que a gente vá sanando aos poucos. E a gente queria deixar um exercício para vocês, que é o exercício de que esta semana, a partir do dia que você assistiu esse vídeo, você vai pensar em um hábito que você queira modificar na sua vida, tá? Ou incorporar, ou tirar, enfim, algo que você queira modificar na sua vida. Então, você não vai fazer nada, você só vai escrever qual é a nova deixa, qual é a nova rotina e qual a recompensa que você quer para isso e vai mandar para a gente, tá bom? Qual a deixa, qual a nova rotina e o que você quer como recompensa, o que você espera. E aí tem que ser com fé mesmo, o que você realmente acredita.
e aí manda pra gente. E aí a gente vai te passar qual o próximo passo. E a gente espera que as práticas que a gente tem sugerido possam estar vindo a somar nesse contexto aí de criar um ritual para si, né? Você esteja conseguindo separar um tempinho da sua agenda para você, para olhar para dentro e se perceber. Então, isso já começa sendo um ótimo ritual, né? Um ótimo hábito que a gente vai incorporando. Tendo contato com isso, observar ainda mais e perceber o que quer mudar ou aquilo que você quer criar, incorporar. Muito bom. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Ou melhor, até amanhã.